Hoje o tema de hoje é sobre pornografia. Nós vamos falar sobre pornografia verbal, pornografia visual, pornografia com vídeos, enfim, o que é pornografia, o que é considerado pornografia, os prejuízos que isso trazem para a vida adulta, para a vida da infância, adolescência, o quanto isso de forma precoce prejudica também o ser humano. Com o Dr. Lisandro, que é psicólogo, clínico, com especialização em Gestalt e trabalha ali na clínica da Psique, na rua Uruçanga, 715, 3804-7120. O Lisandro é um rapaz cristão, abençoado por Deus, e tem sido uma bênção ali conosco. E eu trouxe justamente para esse tema polêmico, mas real. Pornografia, Lisandro. Primeiramente, eu queria convidar você, que ainda não conhece o Instituto Psique, a fazermos uma visita e fazer uma visita à minha sala, que é a mais bonita de todas, né? No lugar mais lindo, na frente do Jardim do Éden. Eu falo que eu estou trabalhando no paraíso, né? Enquanto muitos trabalham, eu faço o que eu amo. E quando a gente faz o que ama, a gente não cansa, né? Embora se desgaste. Quando você deu essa opção para mim sobre esse tema, nós nunca falamos sobre pornografia na rádio, né? O telefone daqui é 3423-1075 no telefone fixo ou no WhatsApp 3423-1075. O que é pornografia? Primeiramente, a gente precisa entender que Deus diz: nos últimos tempos os pastores apacentarão com ciência. Então a ciência, ela está ao nosso lado para que a gente possa cuidar, né, das pessoas e até mesmo dentro das igrejas. E assim também tem muitos cristãos, né, o índice de cristãos que acessam as redes sociais em busca da pornografia é o mesmo índice fora das igrejas hoje. 35% das pessoas dentro das igrejas e fora das igrejas, neste último mês, acessaram o conteúdo pornográfico. A palavra pornografia vem do grego porno, que significa prostituta, e fia, que significa escrita. Então é todo material confeccionado, seja escrita, seja desenhos, sejam vídeos, que trazem a estimulação sexual do ser humano. Tem por este fim. Então, tudo que leva a isso, a excitação sexual. A excitação sexual de forma ilícita. Isso. Ou de forma não convencional, né? De forma precoce também às vezes, né? Isso acaba prejudicando a pessoa diretamente e indiretamente, né? A gente tem às vezes o acesso a algumas doenças, tipo o transtorno bipolar na fase de mania, ele fica hipersexualizado, logo ele se obtém da pornografia para escapes, né? A gente tem normal, adolescentes principalmente, nessa fase de descoberta, o correto é pais sentarem com filhos e conversar sobre órgãos genitais também de forma científica, de uma forma correta, mas de uma forma ensinada dentro de casa, da forma correta, do que aprender na escola de forma deturpada, né, Lisandro? Se a gente fala em sexualidade, na realidade a sexualidade compreende mais do que os órgãos genitais, que é a parte biológica, fisiológica, mas compreende afetividade, né, gênero, compreende desejos, prazeres, a todo um desenvolvimento. E se a gente pensar que a pornografia, ela acessa a sexualidade, ela está acessando a conteúdos muito primitivos, porque a sexualidade se dá desde o nascimento até a morte da pessoa. Então faz parte da personalidade do indivíduo. Quando se acessa a pornografia, você não está simplesmente vendo um vídeo, mas você está mexendo na tua constituição como indivíduo, na tua personalidade. E pensar também que antes do indivíduo ter a sua iniciação sexual, em média, o jovem já viu mais de 1.900 horas de vídeo. E todos esses vídeos ficam registrados na sua memória como um download. Então, antes dele ter acesso a uma intimidade sexual, ele já fez o download de todos esses vídeos. E isso faz com que, na intimidade sexual, isso não gere o prazer, porque ele já foi muito mais além do que aquilo que a sua esposa, então, pode oferecer a ele. Ele já não se estimula mais, porque ele já criou tanta fantasia na sua mente, e aquilo já não lhe completa, já não lhe traz o prazer que ele gostaria. Tá. Cada vez mais a mídia tem piorado isso, tem
aflorado isso, tem prejudicado cada vez mais a parte correta, familiar, de se falar. A palavra de Deus diz que o sexo fez Deus tudo e viu que tudo era bom. Então o sexo, ele é bom, mas de forma correta, de forma íntegra, de forma certa. Por que aflorou tanto nesses últimos anos a pornografia? Porque se trabalhou tanto esse mercado? Porque se tem um mercado que está crescendo é porque tem procura, né? Bem isso. Por conta do prazer, o prazer faz com que o mercado, então, o comércio, fique de olho. Então, a indústria pornográfica, ela cresceu muito nos últimos anos. Hoje se compreende que 50% do acesso ao conteúdo da internet corresponde a conteúdos sexuais. Quanto por cento? 50% de toda a navegação à internet estão relacionados a problemas sexuais. Isso. A procura por sexo, na verdade. Isso. Direto ou indiretamente. Uhum. E por quê? Porque o sexo, na realidade, está na base das nossas necessidades. Segundo a escala de Maslow, né, o ser humano tem uma base de necessidades que são as necessidades fisiológicas. Comer, o sono, tomar água, excretar e assim também o sexo. E depois vem as necessidades de segurança, aí a pessoa quer construir uma casa, quer ter uma profissão segura, né? E depois vem de autorrealização. Então, conforme vai suprindo uma necessidade, vai se achegando às outras necessidades. E quando essa pessoa continua nas necessidades básicas, elas não... Por exemplo, a gente não pensa em construir uma casa se a gente está passando fome. Como é que é a escala de Maslow? Fisiológicas, depois vem segurança, depois de estima e realização pessoal. Mas a fisiológica ali tu botou comer, tu colocou excretar, respirar e sexo também. Sexo é uma parte também. E quando o sexo é uma compulsão? Porque tem uns transtornos, né, que afetam diretamente a sexualidade, né, que deixa ser fora do comum, né? Algumas doenças psiquiátricas, elas acabam aflorando a parte sexual. Algumas inibem, na verdade, a depressão em si às vezes tira o desejo, o prazer, né, daquilo que a gente gostava, acaba não gostando mais. Mas quando começa a prejudicar diretamente, Lisandro, assim, quando procurar ajuda, nós somos bastante ouvintes aqui, milhares na verdade, a média aí é milhares, só que a minha pergunta porque é difícil um homem procurar ajuda, uma mulher principalmente, eu preciso me masturbar, é uma palavra meio forte, mas necessária de dizer, porque é uma coisa que afeta, principalmente quem é casado, né? O cara é casado, tem uma esposa, eu estava brincando no começo quando chegou aqui com o pastor, mas é uma grande realidade. Existem nos matrimônios pessoas que utilizam desse artifício, dessa regra para se estimularem, para se estimular, né? Algum problema nós temos, né? Porque se tem esposa, se é casado, né, tem algum problema e tem malefícios nisso, né? Com certeza. A pessoa, ela continua na base da escala das necessidades, ela não sai dali. A vida dela gira em torno das necessidades sexuais. E isso faz com que ela não consiga progredir numa carreira, ela não consiga crescer profissionalmente, ela não consegue crescer emocionalmente, ela não consegue se desenvolver num relacionamento. Ela continua presa, fincada num lugar, né? Sim. Então, hoje, 50% das pesquisas na internet são voltadas à parte sexual. Sim. É um número muito, muito alarmante, né? Muito difícil, né? E às vezes os pais não têm acesso do que os filhos estão acessando, né? O que os filhos estão procurando, né? Quando a gente para e pensa sobre isso, a gente começa a perceber o sofrimento das mentes plásticas, né, que tem as crianças. Porque ninguém de nós que já acessou conteúdo sexual, pornográfico, a gente esquece da primeira imagem que a gente viu. Então isso é registrado de uma forma privilegiada no cérebro. Porque a criança ela tem uma mente muito plástica, não que nós deixamos de ter, ou seja, uma mente maleável. Mas a criança ela está compreendendo o mundo. E quando a criança tem acesso a conteúdos pornográficos, isso é registrado de uma maneira privilegiada na sua mente. Então, os pais que não monitoram, que não conversam sobre sexualidade com os filhos, estão deixando que a pornografia eduque sexualmente as suas crianças. A gente precisa entender que a grande dificuldade de falar sobre sexo
é nossa e não de Deus. Sim. Deus sempre Sim. falou abertamente na Bíblia a respeito de sexualidade. O preconceito é nosso, Sim. é cultural. Porque foi muito fechado, né? Imagina você vai dizer para sua mãe que começou a crescer pelo em você, né? Mas o homem, geralmente com a mãe, tem mais esse acesso. Às vezes o pai era muito fechado, muito machista, ou até demais. E era uma coisa que a gente está nascendo e não sabe o que está acontecendo, né? Eu sempre digo, às vezes dava palestra para os adolescentes, falando, tem jovem que tem pelo que nem o Tony Ramos ganha dele, né? Essa que é a grande verdade. Tem gente que não tem pelo, que nem o Espírito de Almir, tudo careca e por diante. Eu brincava às vezes nas palestras, mas era importante falar sobre essa puberdade, essa maturação do corpo, né? Porque é uma coisa que é diferente, que é novo. Né? Imagina, falta de respeito, era dado como falta de respeito. Imagina perguntar para sua mãe, a menina mesmo, o ciclo menstrual, às vezes eu pergunto sempre na primeira consulta, o ciclo menstrual dela está correto, está vindo, como é que está, né? A menarca, né? Algumas mães ficam assim, você pergunta junto com a mãe sempre quando são de menores, né? Você está vindo? Porque isso altera o estado de humor, deixa irritada, deixa braba. O ciclo menstrual deixa a mulher, às vezes, né, possuída, literalmente, né? Tem mulher que se transforma com o transtorno disfórico pré-menstrual, que é antes da menstruação, ela vira um giraia. Ela chora, ela quer bater, ela quer matar, quer morrer. Quer comer toda a panela, e depois não quer comer mais nada, aí deixa acha gorda, olha pro espelho, né? E aí fica aquela briga toda, e você pisando em ovos, né? E nos homens também, né, doutor? Porque a enxurrada de testosterona também muda muito o humor do jovem, né? Sim. E é tão difícil, né? Como tu falou, nós temos essa dificuldade, esse tabu, essa grade que às vezes nos impede de falar sobre isso, né? De abordar esse assunto, sexualidade. Olha, cresce, o homem ele acaba dos 12, 13 anos começando a nascer pelo, né? Isso é normal. O homem tem a poluição noturna, Deus sabe o que faz. E né? eu já vi muitas pessoas, até mesmo no consultório, se culpando, jovens, né? Se culpando por conta da poluição noturna, porque não tem conhecimento do que é isso. Sim, ele amanhece todo excretado, na verdade, o sêmen, né? A parte do espermatozoide dele vai, porque é muito testosterona, homem, né? Testosterona ele só não vira um Homem-Aranha porque não dá, né? Mas senão ele subia as paredes e tudo e vai embora, espalha a demência de Jesus, né? Porque é muito testosterona. E aí esse culpa, foi o diabo que deu o sonho? Não, foi Deus. Poluição noturna é uma coisa divina, é coisa fisiológica, né? É um escape. Porque porque o homem é muito no olhar, né? A mulher é muito no toque, no falar, né? No ouvir. O homem não, o homem ele olha, ele já tem automaticamente meio que ligado todo o sistema hormonal dele, né, Elisandro? Verdade. E se a gente pensar na poluição noturna, a gente compreende que é algo natural, normal, Sim. né? E não tem como o jovem ali ter a poluição noturna, ou seja, ejacular durante o sono, sem ter uma imagem mental. Sim. Então, essa imagem mental que muitas vezes o sonho que o jovem tem, principalmente o jovem dentro da igreja, ele se culpa demais. Né? Ele chega no consultório se sentindo... Blasfema contra o Espírito Santo. Bem isso aí. E aí, até ele entender que o que é poluição noturna, que é algo fisiológico, natural, e entender também que o sonho também, ele precisa vir para que possa acontecer a poluição noturna, eles saem leves. E você que é jovem, que está nos escutando, que passa por isso, a poluição noturna é sinal que você tem levado uma vida em santidade. Sim, é um artifício do corpo que Deus fez para eliminar todo o estresse que se tem, né? Porque senão, né, é difícil, né? Esse celibato, essa situação toda, né? É difícil. Porque o homem é muito testosterona, né? Na fase dele inicial e por diante. Mas vamos ouvir uma canção, pastor? Vamos ouvir Leandro Borges. Hoje estou falando sobre pornografia com o Dr. Lisandro Santiago aqui na 107.5. Vamos ouvir Deus e Eu, né? De meu amigo Leandro Borges, e voltaremos logo após. Você ligue para cá, 3423-1075, faça sua pergunta, indague, questione, não deixe para sábado, pergunte hoje para nós poder aqui resolver esse problema. 107.5, ouvindo Leandro Borges, e voltaremos logo após o programa Check Up, toda terça-feira às 5 horas da tarde, e sábado também.